Kilvia, eu sou aluna do curso de Fonoaudiologia e vou falar sobre a reforma psiquiátrica. É importante saber que o indivíduo considerado louco, ele já foi respeitado na Grécia Antiga, onde os gregos achavam que as palavras do considerado louco eram um importante saber. Entre os anos de 1880 e 1925, houve uma grande manifestação de estudos acerca da saúde mental, e quem propôs esses estudos foi o médico neurologista Freud, que também começou a estudar a hipnose e livre associação de ideias. E a partir desses estudos, ele desenvolveu a psicanálise. E Freud também percebeu que há dois tipos de doenças mentais: as neuroses, que são doenças mentais onde não há quebra com a realidade, e as psicoses, onde há quebra com a realidade. E entre as décadas de 40 e 60, foram desenvolvidos três grandes procedimentos para o tratamento psiquiátrico, que eram a lobotomia transorbitária e o primeiro psicotrópico, que foi onde a lobotomia passou a ser agressiva e desumana. No Brasil, a reforma psiquiátrica foi um conjunto de estratégias inclusivas e libertárias, onde os tratados como loucos poderiam voltar a conviver com o restante da sociedade. E foi marcada por conflitos e desafios pela luta pelos direitos dos pacientes psiquiátricos no país. O primeiro hospício inaugurado no Brasil foi no Rio de Janeiro, no ano de 1852, e foi chamado de Pedro II. No ano de 1964, quando os militares assumiram o controle político, o governo brasileiro celebrou um convênio com hospitais psiquiátricos privados, repassando a esses hospitais mais de 90% das verbas destinadas à saúde mental brasileira. No Brasil, a reforma psiquiátrica começou mesmo no final dos anos 70 e foi contemporânea à eclosão da reforma sanitária. E começaram a surgir os primeiros sinais de redemocratização. Os trabalhadores em saúde mental manifestaram-se fortemente contra a privatização da saúde mental. Os manicômios foram importantes para a criação da psiquiatria enquanto especialidade no país, e era nestes manicômios que os pacientes eram tratados. Seu objetivo inicial era que os pacientes considerados loucos fossem realmente tratados, mas não foi bem isso que aconteceu. O modelo manicomial, ele serviu durante o início, mas com o passar do tempo ele foi ficando desumano e ineficiente. Os princípios da reforma psiquiátrica são a reorientação do modelo assistencial, a mudança na maneira de cuidar, literalmente, que os pacientes fossem mais cuidados, bem tratados, mudança na maneira de olhar o território, mudança na clínica, que eles queriam uma clínica de atenção psicossocial, uma clínica ampliada, mudança na gestão, uma gestão mais participativa, onde os usuários poderiam participar dessa gestão, mudança política, mudança cultural. E a reforma psiquiátrica, ela se dividiu em 4 fases. A primeira fase foi caracterizada pelas manifestações sociais, onde acreditava que o tratamento psiquiátrico era desumano e não tinha nenhum respeito pelo paciente. Os pacientes dessa manifestação eram os mesmos da reforma sanitária brasileira, que eram os profissionais de saúde, os próprios pacientes, os familiares dos pacientes, políticos, e eles foram às ruas pedir mudanças na psiquiatria no Brasil. E a primeira fase também foi caracterizada pela vinda de Franco Basaglia ao Brasil no ano de 1979, que se deparou com o Hospital Psiquiátrico de Barbacena, onde os pacientes eram tratados como escravos. E Franco Basaglia definiu o lugar como o Holocausto Brasileiro. A segunda fase foi caracterizada pela transformação no modelo asilar. E aconteceu o movimento dos trabalhadores de saúde mental, que tinha como lema uma sociedade sem manicômios, onde os pacientes poderiam ser tratados em casa. E também houve a formação do primeiro CAPS, o Centro de Atenção Psicossocial. A terceira fase foi caracterizada pela descentralização do CAPS e a segunda Conferência de Saúde Mental.
A descentralização foi onde os centros dos CAPs eram espalhados e as pessoas não precisavam ir aos hospitais. E a segunda conferência resulta em princípios e diretrizes para a reestruturação da atenção em saúde mental no país. Já a quarta fase foi caracterizada pela aprovação da Lei 10.216, no ano de 2001, e essa lei fortalece as políticas de saúde mental no Brasil, a reforma psiquiátrica, o CAPS, e também classifica o CAPS em 1, 2 e 3. E essa aprovação também privilegia o oferecimento de tratamento em serviços de base comunitária, dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas com transtornos mentais, porém não estabelece estruturas claras para a progressiva extinção dos manicômios. Criação e classificação do CAPS. O CAPS foi criado na segunda fase da etapa da reforma psiquiátrica e seu objetivo era oferecer atendimento à população, realizar acompanhamento clínico e a reinserção social dos usuários pelo acesso ao trabalho, ao lazer, exercício dos direitos civis e fortalecimento dos laços familiares e comunitários. O CAPS atende predominantemente pacientes esquizofrênicos, pacientes com transtorno de personalidade também. O CAPS 1 atende regiões de até 15 mil habitantes. O CAPS 2, regiões de até 70 mil habitantes. O CAPS 3, regiões de até 150 mil habitantes. O CAPS I é o CAPS infantil, que atende pacientes portadores de transtorno de espectro autista, distúrbio de hiperatividade. E o CAPS AD atende pacientes que fazem uso de drogas lícitas e ilícitas. O dia 18 de maio foi constituído como o Dia Nacional da Luta Antimanicomial, e essa luta vem para garantir os direitos humanos, a liberdade e a cidadania das pessoas.